Segundo os dados da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Municipal de São Paulo, a cidade conta com 24.334 pessoas em situação de rua. Quase um terço dessa população não tem acesso a centros de acolhida e muitas não conseguem ter acesso à água potável e à higiene básica. Então, como essas pessoas podem lidar com a pandemia de Covid-19? Desse questionamento surgiu o coletivo Projeto Vida, que desenvolve ações de combate à Covid-19 e ao frio em prol das pessoas em situação de rua. Nós convidamos as membros do coletivo Cléa Aparecida e Paula Carvalho para sabermos um pouco mais do trabalho que o projeto desenvolve e da luta da população em situação de rua durante a pandemia. Eu sou João e esse é o 1049. Próxima estação, próxima estação. Liberdade. Cléa e Paula, primeiramente é um prazer estar recebendo vocês duas aqui no podcast do CAAF, o 1049. E assim, como é de praxe, a gente no primeiro momento queria saber como é que vocês estão nessa pandemia, porque acho que é uma pergunta que todo mundo sempre faz, né? Que acho que está sendo difícil para a gente esse momento. E o outro vocês também podem se apresentar para o pessoal que escuta o nosso podcast? Bora lá. Quer ir, Paula? Começa aí, Cléa. Tá bom. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Cléa. Eu estou vivenciando em meio ao caos, como todo mundo, mas tentando fazer com que esse caos se torne um pouco mais possível. Tem algum potencial em meio a esse caos diante da pandemia que a gente está vivendo, né? E, bem, eu sou a Cléa, eu sou psicóloga, sou uma mulher negra. Eu moro aqui na região de Itaquera, São Miguel, na periferia da Zona Leste. E aí, sempre, desde muito nova, eu sempre me inquietei com a desigualdade social. E aí, é a partir dessas inquietações e vivências com a desigualdade social que eu começo a me aproximar da população em situação de rua. E, no primeiro momento, fazer trabalhos voluntários, sempre pensando que não era o que eu levava para elas que iria ajudá-las efetivamente, contribuir com alguma grande transformação. Mas sempre pensando que através do que eu levava para elas, que na ocasião era uma refeição, né, me possibilitaria estabelecer algum diálogo. E a partir dali pensar como são os processos de viver na rua, da rua. E aí fui desenvolvendo esses trabalhos. Mas aí teve algum certo momento que eu me inquietei com isso. E fui estudar, sou formada em psicologia através do ProUni. E foi nesse processo de estudo que eu ingressei efetivamente na pesquisa e no trabalho dentro da assistência social, dos direitos humanos, da saúde, com a população em situação de rua. Então, aí eu tenho 10 anos aí em atuação junto à população em situação de rua e venho desenvolvendo nesse momento um trabalho dentro do coletivo Projeto Vida, que é o qual Paula e eu vemos aqui dividir um pouquinho com vocês. E nesse momento eu trabalho na saúde mental no território da Luz, ali no vulgo Cracolândia. Esse é um pouquinho dos meus processos pessoais, acadêmicos, profissionais, no que se refere à população em situação de rua. Pô, bacana. E quanto a você, Paula? Bom, com relação à pandemia e ao momento que a gente está vivendo, acho que é muito novo para todo mundo, né? Essa situação que a gente está vivendo, tanto da fase do isolamento e agora também da flexibilização, né? Essa parte tem me deixado mais em crise, inclusive, do que a outra parte, né? Então, a gente começar a receber convite para almoçar, né? Num cenário de mais de 80 mil mortos. Então, assim, tá muito... Para mim, tá complicado agora entender como que a gente vai continuar vivendo, né, e existindo dentro desse processo de flexibilização, como se nada estivesse acontecendo, né? Uhum. Eu tenho o privilégio de estar trabalhando de casa, né, diferente de muitas pessoas, então isso me coloca em um outro lugar de assistir, né, e o que está acontecendo. Uhum. E, enfim, seguimos aí aprendendo com esse momento que a gente está vivendo. Sobre mim, eu sou do Paraná, sou de Maringá, moro aqui em São Paulo faz mais ou menos 8 anos. Sou bióloga de formação, fiz microbiologia, trabalhei muito tempo no laboratório, mas durante toda a parte do meu mestrado eu estava muito inquieta e comecei a perceber que talvez aquela rotina de laboratório não me contemplava. Então eu saí do mestrado, decidida a nunca mais fazer pós-graduação e fui dar aula para jovens e adultos. Boa. Não, eu estava convicta. Fui dar aula para jovens e adultos
em indústria, até em penitenciárias, e foi uma coisa que mudou minha vida, assim, que foi um período de muita cura para mim, estar em contato com pessoas de com diversas realidades distintas, e foi muito bom ter aquela experiência. E aí, depois de 2 anos dando aula, eu decidi voltar para a pós-graduação e fazer doutorado, mas aí com outra perspectiva, né? Fiz um doutorado com casais de mulheres que tiveram filhos biológicos. Uhum. Então, já fui para uma outra pegada, né? Fui descobrindo e lendo coisas novas. E depois do meu doutorado, eu comecei a trabalhar com mulheres trans e travestis, que também é uma realidade diferente da minha, né? Enquanto mulher cisgênera, branca e tal. E com o início da pandemia, eu fiquei pensando o que a gente poderia fazer. Como eu estava contando para o João um pouquinho antes, eu saí uma vez do meu isolamento para ir ao centro de São Paulo, e eu vi que quem estava lá nas ruas eram só as pessoas em situação de rua. Não tinha mais nada aberto, não tinha mais ninguém. E eles não tinham máscara, as pessoas não tinham nada. Então eu falei assim, bom, eu não trabalho com essa população. Eu tenho uma visão muito atravessada pelos meus privilégios, né, e pela minha falta de conhecimento, de experiência com essas pessoas. Mas eu falei assim, talvez tenha alguma coisa que a gente pode fazer. E aí começou a nossa história. Eu falei, Projeto Vida. Pô, bacana. E assim, era sobre isso que eu queria começar a nossa conversa, começar falando sobre o coletivo Projeto Vida, né? Vocês podem falar para a gente como é que começou o Projeto Vida? Assim, vocês falaram um pouco, mas assim, como foi a ideia inicial e quais são as ações que estão envolvidas no projeto? A Paula é ótima para começar, porque começou por ela. Então, eu fico pensando, né? Às vezes eu vi as pessoas que fazem algumas ações, assim, seja com animais, com cachorro, pessoas, com uma série. E eu ficava sempre muito impressionada, né? Como que surgem essas ideias, como essas pessoas estão fazendo essas coisas. Mas, na verdade, os bastidores são muito engraçados, né? Dos projetos, das grandes ideias. Então, na verdade, para mim foi esse dia que mudou tudo. Esse dia que eu saí de casa e estava voltando para casa a pé e encontrei o Wagner, né? Uma pessoa em situação de rua que a gente conversou, e ele estava com uma máscara de TNT furada, sabe? Quando já está aberto, assim. E a gente trocou uma ideia, ele me deu um presente de aniversário, um poema que ele fazia, e eu dei uma máscara para ele, né? Eu tinha comprado algumas máscaras, e ele ficou muito contente com aquela máscara. E eu voltei para casa e fiquei pensando naquilo. Eu falei assim, gente, às vezes uma máscara, um olhar, um poema que ele me deu mudou meu dia, sabe? Aquilo mudou completamente minha perspectiva, mudou completamente meu dia, mudou completamente tudo que estava acontecendo. E aí eu pensei, putz, se ele me ajudou tanto, né? Com esse poema dele, com esse trabalho dele, com esse olhar atento dele. E às vezes uma máscara fez tanta diferença para uma pessoa que está ali naquela situação de tanta vulnerabilidade. Eu pensei, talvez eu possa ver como conseguir mais máscaras. Mas aí eu fiquei assim, eu não posso entrar numa coisa. Eu fiquei pensando em fazer kit de higiene, enfim, comecei pensando, eu vou juntar um dinheiro, e aí eu vou falar com tal pessoa, e aí, quem sabe, 200 máscaras, às vezes é alguma coisa. E eu falei assim, não, mas eu quero falar com alguém que entenda melhor sobre isso, né? Eu não quero começar uma coisa sozinha para ir lá, fazer uma pequena ação e vida que segue. E aí eu falei assim, vou falar com a Claire. Né? A gente tem uma amizade. E além de admirar a pessoa que ela é, né, que eu admiro demais, admiro muito a profissional que ela é. Então, eu mandei mensagem pra ela, falei, Claire, tô pensando nisso, tal. E aí ela falou assim, amiga, achei ótimo e tal, mas eu pensei, ao invés de kit de higiene, pensar em coisas pro frio, né? A gente tava entrando no inverno. E aí ela trouxe essa perspectiva de que pessoas em situação de rua, elas não têm como se proteger do frio, então elas ficam em muitas pessoas, né, para poder se aquecer, e que isso também facilita aí na questão do Covid, né? Dificulta o isolamento. E aí foi dessa conversa que tudo aconteceu. Então eu vou deixar agora a Claire continuar a partir dessa conversa. Como foi, amiga? É muito interessante o que a Paula falou, porque ela tá omitindo uma parte, gente, que não foi tão bonito assim de bate-pronto, sabe? Não foi assim, não. Porque a Paula, quando ela foi uma certa vez no meu local de trabalho, foi bem no início da pandemia, foi no mês de março, penso eu, ali no território do Retiro da Cracolândia. E aí eu apresentei algumas das coisas que eu faço ali naquele território. E aí a Paula ficou muito impactada. E ela mandou uma mensagem para mim, pensar o que a gente poderia fazer. E aí eu falei bem assim para ela, Paula, tô tão mal, eu tô tão desesperançosa, tá muito mal, muito mal. Então eu falei bem assim para ela, eu não tenho condições de fazer nada nesse momento. Eu acho que passou um mês ou
Acho que foi 1 mês ou 2 meses que se passaram e a Paula falou comigo de novo. Que foi aí que esse rapaz entregou o poema para ela e tocou nela, ela já veio um pouco com a ideia, pensei em fazer um kit de higiene. Na segunda vez que ela fala isso para mim, eu falei assim, porra, verdade, eu tô mal, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Né? Eu vou ficar ouvindo, céus, fudeu, e o que eu posso fazer diante desse caos que todos nós estamos, mas tem pessoas que estão muito mais expostas, né? E foi aí que a Paula traz a ideia de fazer o kit, algum kit de higiene por aí, com máscara, e eu falo para ela assim, olha, eu acho que é uma questão anterior, né? Tem uma coisa anterior a entregar um kit de higiene. As pessoas não têm lugar, cara, para beber água potável. Uma das maiores demandas da população em situação de rua é beber água potável. As pessoas não têm lugar para fazer cocô, xixi. Então, como é que eu vou poder pensar em entregar um sabonete se o básico elementar não tem, que é a água? Então, foi a partir disso, desses questionamentos, que a gente começa a pensar e desenhar como, então, fazer alguma coisa direcionada para a proteção em relação ao coronavírus e também em relação ao frio, que estava se aproximando. E aí a gente começa do nada, assim, João. Foi uma coisa muito bora. E esse bora, a gente reuniu mais algumas pessoas ao longo do processo e a gente foi construindo. Bem, então, o que a gente precisa? A gente precisa de cobertor por conta do frio, só que a gente falou bem assim, cobertor é importante, mas ele acaba se tornando muitas vezes um uso descartável, porque a pessoa não vai ficar o dia inteiro circulando com cobertor atrás das costas. E ainda mais esse tempo maluco que é São Paulo, que faz tipo 13 ou 12 graus de madrugada e de manhã faz 27 graus. Então, isso fica um pouco inviável. E aí a gente pensou, vamos colocar cobertor de alumínio. Talvez seja um pouco mais prático, é um preço mais acessível. Também falamos, não vai rolar. Muito zoado esse cobertor de alumínio, não esquenta ninguém. E aí a gente falou assim, o que a gente gostaria de receber no frio? Tipo, que trouxesse, aquecesse, que eu poderia caminhar pela cidade. Foi aí que surge a ideia de fazer touca, cachecol, meia, os cobertores. A gente pensou também na composição desse kit. Frio, a população em situação de rua, a maior parte dela faz uso de alguma substância, o álcool sim, em primeiro lugar, que é isso, né? A gente fala de um governo aí que tem uma política de extermínio da população pobre, preta, num discurso de guerra às drogas, guerra ao crack, mas, como já diria crioulo, não tem moral para vetar um comercial de cerveja. Então, assim, o álcool é muito mais presente na população em situação de rua do que qualquer outra substância. A gente fala assim, no frio, o álcool acaba se potencializando, porque é isso, para se aquecer no frio, para fugir da realidade, para socializar e por aí vai. E por conta da dependência por si só. A gente falou assim, então vamos colocar água também nesse kit, enquanto uma perspectiva de redução de danos. E colocamos, para alguns objetos que colocamos no kit, só que a gente falou assim, não pode ser apenas isso. Tem que ser um kit que pode instrumentalizar as pessoas. Quais são os serviços que tem nesse território? Quais são os serviços da assistência social, da saúde, enfim, que possa ter esse território para a pessoa ter acesso e poder fazer parte disso. E aí que a gente começa também a colocar um material informativo dentro de cada kit, contendo os serviços que tem nos territórios. E aí esse kit, qual era a meta? É muito legal porque a Paula tem uma visão mais ampla. Ampla não, né? É verdade. Eu, super humilde, assim, eu falei, ai, gente, sei lá, quantos kits? A gente fez uma média que, sei lá, R$35 cada kit. Então, a Paula lançou a meta, 1.000 kits nós vamos fazer. Porra, 1.000 kits é muita coisa, assim. Caramba, 1.000 kits, e assim... Já que estamos juntas, já que tem agora um monte de gente, já que a gente pode sonhar, vamos botar 1.000. Gosto de número redondo, então. Eu gosto assim. 1.000. Vamos colocar 1.000 kits e material informativo e bora, partiu. Só que é muito louco esse processo do Projeto Vida, e que eu acho que, para mim, aí que está o potencial, é porque não tem ninguém especialista, super especialista na população em situação de rua, ou super especialista na política de álcool e droga. São pessoas com diferentes saberes. E é a partir desses diferentes saberes que a gente consegue pensar no processo de construção disso. Então, nós temos, nesse momento, no Projeto Vida, uma pessoa que é a Carla, que fica responsável pela parte financeira.
Tudo que entra, sai, prestação de contas, o máximo de transparência possível, né? Que os apoiadores, eles não cobram, mas a gente quer fazer desse modo para falar, ó, tô tirando daqui, tá indo para cá, sabe? Tipo, tá indo tudo, tá sendo tudo direcionado, né? E prestação de contas que fica a Carla. Tem o Alan, que ele fica pela parte de comunicação. O Alan é uma pessoa super importante, porque ele vem nesse processo de não fazer um show, não lucrar com a miséria, com a pobreza. Eu acho que isso é um dos nossos maiores cuidados, assim, né? Durante todo o processo, de não fazer um espetáculo com a miséria. E é uma das coisas que a gente, enfim, pode se aprofundar mais para frente, mas que eu venho percebendo isso muito nessas supostas ações caridosas, bondosas e por aí vai, né? Teve também uma pessoa muito importante no começo do projeto, né? Que nesse momento ela não está mais conosco, mas foi super importante, fundamental, que foi a Joyce, que também super estruturou o projeto nessa perspectiva mais de como nos apresentarmos e tudo mais. Enfim, acho que na linha de frente, nesse momento, nós estamos em 4 pessoas na linha de frente, se é assim que eu posso colocar. Mas tem outros apoiadores voluntários maravilhosos que compõem com a gente na ação e pré-ação, que é na montagem dos kits, que é no dia da ação e por aí vai. Quais foram os territórios que nós colocamos para fazer as divulgações, para fazer essa ação? Zona Leste e Norte, considerando que na ocasião estava o maior índice de coronavírus e o maior índice de morte. É isso, quem está ocupando temos as periferias? População pobre e preta, ponto. Quem é a população em situação de rua? População preta. É só a gente fazer o teste do pescoço, olhar para a direita, para a esquerda, tudo que foge de preto causa um certo estranhamento. Então, assim, no que se refere à população em situação de rua. Então, nós tínhamos como os locais para entregar os nossos kits, para fazer a ação. Periferia da Zona Leste, da Zona Norte, nós escolhemos Tiradentes, Guaianazes, Brasilândia, e no centro nós escolhemos o Bom Retiro, pensando que ali tem uma grande concentração, talvez a maior concentração. Mas também considerando que tem outras cracolândias, a gente sabe que está espalhado. O nosso principal ponto de encontro é a Casa do Povo. A Casa do Povo foi fundamental para que esse processo acontecesse. Foi o primeiro apoiador, e não é apoiador só no que se refere a custo financeiro, é apoiador de abraçar a causa. Todos os nossos materiais, nós armazenamos lá, super disponível para o diálogo, para construir junto, para desenvolver ação, para conseguir voluntários para a gente quando a gente está. E aí, o que a gente vai fazer? A Casa do Povo foi e é fundamental nesse processo. E nós também temos outros parceiros, vários outros, entre eles a Unifesp e a Universidade de Brasília. Porque o apoio não vem só no que se refere à questão financeira para o Projeto Vida. O que a gente pensou? Não dá para a gente fazer uma ação e distribuir kit por kit. A gente precisa fazer uma ação para visibilizar essas vidas. Qual meio de comunicação que a gente vai utilizar? Foi aí que a gente pensou na Unifesp, pela potência que é, pelo curso de Direitos Humanos e Lutas Sociais do CAF, e na Universidade de Brasília, pensando que tem o Observa Pop Rua, que são pesquisadores da Universidade de Brasília que desenvolvem um puta trabalho com a população em situação de rua, que visibiliza essas vidas em diferentes estados, não só lá em Brasília. E aí que a gente faz essa parceria com vários lugares, e entre eles a Unifesp e a Universidade de Brasília. O Nudes também, que quer falar? Pode falar, Paula. Um dos apoiadores é o Núcleo de Pesquisa em Direitos Humanos e Saúde LGBT, do qual eu faço parte também, a Claire também faz parte, e que foi um apoiador muito grande também durante esse processo, seja na divulgação, no apoio financeiro, na força moral também. Acho que é importante a gente estar destacando esses apoiadores, porque, pelo menos para mim, a sensação de que a gente não estava sozinha nisso, assim. A Claire sempre foi uma pessoa que enfatizou a importância da rede, né? Que sempre enfatizou a importância da gente estar com apoiadores sérios e que fazem toda a diferença nesse momento. De fato, fez toda a diferença, sabe? Seja na questão da informação, no apoio financeiro, no apoio de divulgação. Então, acho que é muito legal a gente estar trazendo esses nomes aí e saber que não é só o coletivo Projeto Vida, né, que está sozinho. A gente está amparado por muitas coisas, pessoas importantes. Eu acho que, vindo de encontrar isso, o eixo central do Projeto Vida é o quê? Articulação e conexão de rede.
Foi daí que surgiu a ideia, porque a gente falou bem assim, tá, sozinho a gente não vai conseguir muita coisa. Direcionado, pensando em direitos humanos para a população em situação de rua, sozinhos nós não vamos conseguir muitas coisas. O que a gente pode fazer então? Como é que a gente articular a sociedade civil, setores públicos e privados e conectar esses diferentes segmentos para fazer ações que nesse primeiro momento se trata de uma ação emergencial, pensando no frio e no coronavírus, mas que não se está muito distante de se limitar nessa ação emergencial. Essa ação emergencial está prevista para acontecer nesse mês de junho, julho e, enfim, por algumas questões vai ter que se estender para o mês de agosto também. Eu acho que nós estipulamos a meta de ser 1.000 kits entregues. Mas é muito bom, assim, tipo, a gente deixar frisado. Não é, nossa, uhul, alcançamos 1.000 kits entregues. Não se trata disso, é outra coisa. Se a gente conseguir atingir para mais ou para menos, é o processo de construção que está sendo rico. O processo de construção que a gente vem conectando, articulando redes que eu nem imaginava que existia, e que a gente vem tentando desenvolver um processo de trabalho. E aí pensando na população em situação de rua, e pensando nas demandas que é anterior ao coronavírus. Acho que isso é importante frisar. As pessoas estão tão preocupadas com a população em situação de rua porque, ao meu ver, isso é um parecer, isso é um ponto de vista meu, porque nesse momento a vida delas impacta diretamente na minha vida. Porque a população em situação de rua não tinha condições adequadas de centros de acolhida, falta de água, locais para higiene, muito anterior ao coronavírus. Por que agora, talvez, em alguma medida, fica um pouco mais em evidência? Porque ela coloca em risco a sua vida, a minha vida. E não necessariamente por uma bondade da sociedade estar se comovendo. Eu não acredito muito nisso, não, assim, sabe? Então, acho que o nosso foco do Projeto Vida vem desenvolver essa ação em específico, mas seguir com outras ações adiante. O coletivo, ele nasce do caos. O caos possibilitou potência, possibilitou reflexão, possibilitou unir pessoas, conectar pessoas. Mas a gente não é particularmente que me dá grande tesão de ficar fazendo ação só assistencialista. A nossa proposta não é essa, está longe de ser essa. Acho que uns parceiros bem interessantes também, muito potentes, que sem eles a ação teria sido muito diferente e que está somando muito com a gente no dia da ação, a gente faz contato muito antes com as equipes que já atuam no território, que é o quê? Consultório na rua, Centros de Testagem e Aconselhamento do ST-AIDS, que é o CAPS Álcool e Droga. Então, são alguns dos parceiros que nós vamos desenvolver nas ações, fazendo diálogo antes da ação, e no dia a gente faz ação com eles. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando a gente vai lá no território da cidade de Tiradentes, Guaianazes, é a partir de uma ação conjunta com o consultório na rua e o centro de testagem e aconselhamento, que eles juntos, naquela ação, junto com o Projeto Vida, vão identificando, opa, tem mulheres trans, travestis aqui, precisam da devida atenção. E precisam da devida atenção que não se limita no que se refere a HIV/AIDS, muitas vezes estigmatizada. Então, a partir daquele encontro, foi possível, eles começaram a desenvolver algumas reuniões e agora eles estão desenvolvendo ações juntos no território lá de Guaianazes, para a população trans em situação de rua. Quando a gente vai lá no território da Zona Norte de Brasilândia, é através do CAPS AD da Brasilândia que a gente conhece um senhor que tinha questão com alcoolismo e ele estava 8 meses em situação de rua. A maior demanda dele se referia a tomar banho, que é extremamente uma das maiores demandas lá, é a questão de água, sanitário público para a população em situação de rua. E a partir disso, o CAPS AD se apresenta para ele. A partir disso, ele fala, caramba, eu posso tomar um banho lá no CAPS AD? E a pessoa responsável falou assim, vamos fazer assim, eu venho na semana aqui e eu te levo até lá para você conhecer, para tratar tanto a questão do álcool quanto a questão de outras demandas relacionadas à saúde. Então, quando a gente pensa no Projeto Vida, nessa conexão de rede, é para além de uma ação pontual, é ter esses atores fundamentais que já atuam cotidianamente no território para dar uma continuidade no trabalho, porque nós estamos ali de modo pontual e emergencial, mas quem vai desenvolver todo o rolê são eles no dia a dia, né? Acho que é importante também lembrar que tanto o consultório na rua da Zona Leste quanto na Brasilândia estão instalados tem 1 mês apenas. Então, o quanto que muitas vezes nós visibilizamos a população em situação de rua do centro, que sim, se faz necessário, mas o quanto que situações
subhumano, assim, condições precárias que eu trabalho no território da Luz Cracolândia. E eu nunca vou naturalizar aquele território. Eu sou moradora da periferia aqui da Zona Leste, mas quando eu fui para Tiradentes, assim, aquilo foi um soco no meu estômago. A realidade de Guaianazes, um soco no meu estômago também é absurdo. E não só meu, mas certamente da Paula, certamente de outros voluntários que foram. Então, como é que a gente também invisibiliza já os invisibilizados, entende? Assim, população em situação de rua existe não é só no centro. A gente vê muitas ações emergenciais, por exemplo, construção de sanitários públicos e bebedouros no centro. Vai lá para Brasilândia. É você ver um cara chorando, a Paula se lembra disso, certamente, chorando, assim, muito, muito, muito. Porque ele fala, olha como eu estou todo me coçando. Eu preciso tomar banho, eu não acostumo com essa vida. Fazia 3 meses que ele tomava banho, ele disse. É isso, entendeu? Então a gente Né, está amiga? falando tipo, do básico e do quanto que essa população é invisibilizada, né? E é lógico, tem coisas rolando aí nas periferias, mas o Estado precisa estar muito, 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 muito mais presente nas periferias também, assim, né? A gente está falando de situações, por exemplo, quando o censo da prefeitura vai lá e aponta 24 mil pessoas em situação de rua, o censo do ano passado, aqui em São Paulo, a gente tem 24 mil pessoas que estão ou em situação de rua ou em centros de acolhidas. Isso é o que o censo vai contabilizar. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a Zona Leste, a gente vai em lugares, em barracos de madeira, barracos de lona, que o censo não vai chegar, porque o IBGE não chega e o censo da população em situação de rua também não contabiliza essas pessoas que vivem lá nos barracos de madeira, porque elas não seriam classificadas como população em situação de rua. Se o IBGE não chega, se essa população em situação de rua, o censo não atinge, quem atinge essas pessoas? A gente está falando de uma galera muito invisibilizada, de uma desigualdade social, assim, que precisa ser vista, que a gente precisa olhar para isso, né? Então, acho que é isso que o Projeto Vida começa a se propor a fazer. E propor a fazer com muita delicadeza, assim, sabe? Com muita delicadeza em cada processo mesmo, assim. Desde os processos com os voluntários, desde o processo com os atendidos. E não se autopromover. Eu acho que isso tem me inquietado muito, assim, essa autopromoção de instituições com os pobres, com os ditos miseráveis, assim. Falando nesse ponto, Claire, que tu estás falando, dessa questão do... Muita gente faz essa mediatização, né, com os pobres e quer se promover em cima de ações beneficentes, esse negócio de filantropia, né, o cara que tem o... O cara é puta rico, explora trabalhador e tal, não sei o quê, mas quer ser o filantropo e acha que tá sendo um super-herói por causa disso. Eu li o teu texto que tu escreveu aqui pro boletim do CAAF, foi para a edição 6 do nosso boletim. Tem uma parte bem interessante que tu fala de um dos eixos assim do Projeto Vida, que tu transcrevendo aqui seria algo mais ou menos assim, que no Projeto Vida não poderia vir no sentido de aliviar a consciência diante da impotência frente à desigualdade social e que as ações não poderiam estar permeadas por boas intenções, quando na prática poderiam estar contribuindo para a perpetuação e manutenção da miséria. Vocês, no caso, Paula e Claire, vocês podem falar um pouco mais para a gente o que é essa relação de boas intenções e manutenção da miséria? Quando eu escrevi essa parte em específico, eu me lembrei muito de uma ação bizarra, assim, bizarra, que eu presenciei ali no território da Luz, da Cracolândia. Visualiza a cena comigo, vocês dois. Vamos lá fazer esse trabalho. Pegando meu almoço lá num restaurante, esperando na calçada. E aí chegou um carro, tipo, 2 pessoas dentro desse carro, uma sacola lotada de roupa, e pararam esse carro ali na Praça Princesa Isabel. E aí pararam e vieram com marmita entregando essas 2 pessoas. Eram tantas pessoas em situação de rua correndo vorazmente para pegar a marmita. Enquanto o cara distribuía a marmita, a mulher pegou uns sacos de roupa, uma sacola cheia de roupa, e, tipo, ela simplesmente jogou para as pessoas, assim, jogou. Eram pessoas vorazes para comer, pegar a marmita, outras vorazes em cima de uma única sacola bem grande, pegando a roupa. Os cachorros, eles eram tudo, tipo, e aí eles começaram a meio que morder
mas não com força, assim, sabe? Mas eu que morder. Algumas pessoas em situação de rua que estavam na sacola também tentando buscar alguma peça de roupa, qualquer coisa que eles estavam querendo buscar. E a mulher deixou lá, enquanto o homem dava a marmita, a mulher tirava foto. Sim, vorazmente, ela tirava foto das pessoas e tirava foto dele entregando as marmitas. Por fim, acabou as marmitas, a sacola de roupa era gigantesca, as pessoas pegavam, tipo, acho que nem sabiam o que estavam pegando. Acabou a doação de marmita, tiraram as fotos que precisavam, entraram no carro, foram embora e as pessoas ficaram lá pegando o resto de roupa. Então, essa cena não é uma cena isolada. Essa cena é muito recorrente, pelo menos ali no território do centro. E aí eu fico pensando nessas boas intenções para se autopromoverem, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso mesmo, essa manutenção da miséria. O que você está contribuindo efetivamente do sujeito fazendo uma ação tão despreparada, tão... Em busca de like pro Instagram, vamos dizer assim. Então, eu acho que são cenas como essas para a gente poder, inclusive, pensar como a gente pode contribuir de um modo mais efetivo. Como é que a gente está pensando antes de agir? Será que a gente só está sendo fazedor de coisas? Né? Quando, por exemplo, eu vou na Zona Leste e o cara fala bem assim para mim, não adianta que ele fala bem assim que ele tem questões com álcool. Ele não sabe como a vida dele acabou se transformando nisso, ficar em situação de rua. E aí eu falei bem assim para ele, é um leão por dia, né? Bem no senso comum, né? Tipo, e aí ele fala bem assim, é um leão por minuto. E aí ele fala bem assim para mim, não adianta, e tem um senso crítico, isso foi semana passada, o cara fala, não adianta o Estado querer me colocar numa comunidade terapêutica por 6 meses, ou 9, a depender de cada comunidade, mas na ocasião ele falou 6 meses, e quando eu sair de lá eu não ter trabalho. Eu vou voltar do mesmo jeito. Então aí a gente vê qual que é o processo de uma possível porta de saída que Estado ou, enfim, ou a sociedade pensa numa construção da população em situação de rua. Que porta de saída é essa? Que investimento do Estado é esse? Que investe em comunidade terapêutica, por exemplo, para quem tem questões, problemas relacionados ao uso das drogas, coloca lá o sujeito 6 meses, 9 meses numa instituição, muitas vezes religiosas, de cunho religioso, para deixar a cidade belíssima, limpa, bonita, estão ajudando o cara, entendeu? E aí o cara sai de lá sem RG, sem o básico. O cara sai de lá sem RG, o cara sai de lá sem nenhuma perspectiva de alguma moradia provisória, centro de acolhido, algo do tipo. O cara sai de lá. E questão de emprego, foi articulado, foi pensado? Então, assim, o quanto que até mesmo o Estado acaba investindo em certas coisas que é uma porta giratória sem fim. Sem fim. E isso só vai ser manutenção mesmo da pobreza, manutenção mesmo dessas pessoas que estão nesses lugares. E a gente tem que olhar quem estão nesses lugares, né? Tanto a população preta, se a gente pegar e fazer um recorte do marcador gênero, o quanto a população transexual, travesti, está extremamente desassistida. Isso pensando nas mulheres trans e homens trans, porque mulheres trans e travestis, porque os homens trans nem existem para a prefeitura. E eu falo que eles nem existem porque hoje em dia é um número bizarro, mas nós temos 2 centros de acolhidas voltados à população trans, travesti, só que pensando no gênero feminino. Masculino sequer existe. Então, dentro desses vulneráveis, a gente faz outros marcadores, como idosos, né? Crianças. Quais são os equipamentos disponíveis no centro, pelo menos onde eu atuo? Para a população em situação de rua, criança e adolescente. Né? População trans, a escassez de equipamentos para essa população. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado para esse segmento populacional e pensar nos processos, na comunicação das secretarias, as diferentes secretarias. Senão a gente vai ficar numa eterna manutenção disso. Quando o governo vira e fala, nós temos frente de trabalho agora lá para os usuários de crack, por exemplo, da Cracolândia. Quantas vagas nós temos disponíveis? São 100 vagas. Quantos usuários no centro nós temos? São mais de 1.500 por dia.
para 100 vagas. Jura que você vai ofertar 100 vagas? Uma vez um usuário falou uma coisa bem interessante para mim. Ele falou bem assim: vocês falam que a gente tem possibilidade de emprego e vocês aparecem lá na Globo falando que a gente está com possibilidade de trabalho. Quantas vagas vocês ofertam? São 100. Nós temos mais de 1.500 pessoas por dia na Cracolândia. Depois a sociedade vai cobrar de mim. Eu só escutei, porque eu não tinha o que falar para esse usuário. Porque é isso. Aparece na minha. E com isso eu não estou colocando também o usuário, o atendido, num lugar de vitimismo, no lugar de coitado, no lugar. Não estou isentando a responsabilidade ou a autonomia do sujeito. Não se trata disso. Mas é só a gente poder problematizar um pouco mais quais são as condições concretas que a população em situação de rua tem para que possa ter isso como acomodação, escolha, né? Igual nós ouvimos recentemente uma entrevista da Bia Dória que fala que se trata de acomodação. Acomodação para quem? Entendeu? Bora, vem com a gente. Vem com a gente, conhece minimamente um dia, metade de um dia, que você vai pensar 1000 vezes antes de falar de acomodação, sabe? É um pouco disso. Nossa. Que a gente vai se empolgando. Não, porque realmente é isso. E essa fala que tu lembrasse agora de Bia Dória é um negócio assim, é um retrato da elite brasileira, né? Que pega essa população de rua, invisibiliza eles e cai nesse discurso falso de meritocracia aí, de que você tá nessa situação porque você quer, cara. Basta você, sei lá, se esforçar que você consegue sair disso. É um negócio muito horrível. E assim, a gente puxando agora um gancho para essa questão da invisibilização das pessoas de rua, se na época que estavam circulando pessoas, né, assim, o período antes da pandemia, essas pessoas elas já eram tratadas como invisíveis, né? As pessoas olhavam, muita gente vê e pensa que é parte da paisagem da cidade e que é isso mesmo. Como eu estava falando mais cedo com Paula, e ela teve essa experiência que ela saiu na rua e viu que só tinham as pessoas de rua lá também. Acredito que caiu nisso. As pessoas elas ficaram mais invisíveis, né? Porque agora não tem nem ninguém para fazer se olhar para um lado, olhar para o outro. E tem a questão de que elas não, como tu falou, o IBGE, as outras instituições não chegam também, né, para fazer a pesquisa, para fazer um levantamento de dados, para poder ver as necessidades dessas pessoas. Aí eu queria saber de vocês, pela experiência de vocês com o coletivo Projeto Vida, em que sentido a pandemia ela acabou afetando mais ainda essa invisibilização e a vivência que essas pessoas têm por estarem na rua. Bom, vou falar um pouco, na verdade, antes de falar do que afetou a mais, é dessa percepção, né? Quem vive em São Paulo, como a gente estava comentando, João, você na área central, seja na periferia, você convive com muitas pessoas o tempo todo em situação de rua. Minha mãe veio para cá uma vez e ela ficou com isso muito forte, né? São situações múltiplas que você vê diariamente. E aí, dentro da sua ida para o trabalho, do seu dia a dia, né? E eu falo isso com esse recorte, né? Da branquitude, da generalidade, do privilégio, que você está no fluxo da vida, né? Todo mundo lá vivendo, você acaba, né? Passando por aquilo e sem saber muito o que fazer, né? Você não sabe muito o que fazer. E a pandemia, ela alterou esse cenário de alguma forma, é isso que a Claire falou, acho que foi um momento de promover mudanças aí, alguma coisa no seu olhar, porque na verdade o que mudou, né? Primeiro mudou o olhar de muita gente, talvez muita gente não mudou, então isso aqui também é um convite para que você reveja o seu olhar, né? Porque a gente fala de Bia Dória, a gente fala de exemplos escrachos, né? De um governo que quer multar por não ter máscara, mas não disponibiliza máscara, entendeu? É revoltante, assim, a pessoa não ter a máscara, gente. Sabe, eu fico arrepiada, sério. Mas a gente também tem um olhar, né? Então a gente repensar o nosso olhar antes de olhar para a pessoa em situação de rua, ver com que filtro que você está olhando para essas pessoas, porque é isso. Eu tô aprendendo muito, e é o que a Claire falou, é um soco no estômago, sabe? Se as pessoas acham que é sobre aliviar a consciência, lá entregar um cobertor, um kit, na verdade você sai mais torto do que você sabe, assim, a gente precisa de uns dias depois. Verdade. Porque você sente, é um misto de sentimentos. E, por exemplo, o que mudou para pessoas em situação de rua, né? Na nossa primeira ação, que foi no Bom Retiro, a Claire foi com o pessoal próximo à Cracolândia, né, Claire? Ela teve uma experiência um pouco diferente da minha.
E eu fui com voluntários de carro, né, para fazer a entrega dos kits. Nesse momento a gente não estava articulado com consultório de rua, só na parte da Cracolândia. E eu fui conversar com essas pessoas, falar, e aí, como é que tá, né? E eles falaram, melhorou pra gente, por um lado. Tinha relatos de piora e tinha relatos de melhoras. Por que aconteceu? Estão olhando mais para as pessoas em situação de rua, né? Pelo menos ali na área do centro, estava indo muita gente, estava tendo muita ação. E aí chegou um cara e falou assim para mim, e aí, até quando vai durar? Vocês vão voltar aqui depois? Sabe? Então, assim, por um lado, é isso, já não tinha água para tomar banho, aí já não tem mais as pessoas que ajudavam com uma coisa ou outra, né? A Claire até comentou dos bicos que as pessoas faziam, então a pandemia alterou completamente esse cenário. Ao mesmo tempo que tem muita gente também mudando sua visão e sua atitude perante a isso. Mas e aí, vai durar essa atitude? É agora que voltou aqui a flexibilizar, independente de quanto a gente está morrendo, a gente segue com a vida normal? Sabe assim? E esse é um questionamento para mim também. Então é por isso que a gente está nesse movimento de continuar com o projeto e de continuar atenta. Acho que agora é um pouco sobre o que mudou aí, Claire. Dentro daquilo que a gente conversou, complementa aí para a gente pensando juntas. A gente vai pensando aí, se a cidade de São Paulo tem 24 mil pessoas em situação de rua, isso pensando esses números muito subnotificados a várias contestações em relação a esses números, movimento social que vai falando, olha, tá mais do que para isso, né? Então, se a gente pensa que o isolamento social, que o desemprego, que a crise financeira era anterior ao Covid, o Covid só vem potencializar isso. Então, se antes eram 24 mil pessoas, agora, pelo menos a nossa vivência na rua, seja enquanto coletivo ou seja enquanto trabalhadora, vai mostrando que, assim, o número só vem crescendo, só vem crescendo, só vem crescendo. Pensar em coronavírus e pandemia é pensar isolamento social, distanciamento e higiene. Porra, como é que a gente vai pensar em isolamento, distanciamento e higiene da população em situação de rua? Nas condições que já estavam. A prefeitura ela foi acionada para conseguir, para articular aí 8 mil vagas em espaços, seja hotéis que estão sendo inutilizados ou escolas que também estão fechadas, para a população em situação de rua. 8 mil. A prefeitura está pensando aí em disponibilizar 500 vagas. Porra, você está falando de que tem 8 mil pessoas que não estão inseridas em algum centro temporário de acolhimento, em algum albergue, por aí vai, e jura mesmo que você vai disponibilizar 500 vagas? E 500 vagas pensando para idosos, que já é surreal, né? Você pensar idosos, 500 vagas para idosos e mulheres com crianças. E aí, se a gente for fazer esse recorte, né, novamente, da população trans, extremamente invisibilizada, né? Então, o número de população em situação de rua cresce, o número de CTAs, o movimento reivindica uma coisa, a prefeitura oferta um número bizarro, chega a ser bizarro, né? Tem as instalações que vem acontecendo que se refere à higiene, as instalações de equipamentos de sanitários e de lugar para tomar banho ali na região do centro, mas as regiões das periferias ainda estão muito desassistidas. Que mais? Tem a questão do auxílio emergencial, mas nesse momento que vai, em alguma medida, a população tendo um pouco mais de acesso, mas logo no começo, enfim, acontece muito isso, né? Como é que eu vou fazer meu cadastro se eu não tenho acesso à internet? Como é que eu vou fazer meu cadastro se eu não tenho acesso, se eu não tenho um telefone celular e só vem uma senha para um telefone celular? Então, são coisas muito, muito básicas que a população em situação... Tipo, é como se todo mundo tivesse acesso. Não é todo mundo que tem acesso a essas coisas consideradas básicas. Não se trata disso, né? Então, o impacto aí da pandemia, no que se refere à população em situação de rua, vou colocar a expressão uma morte em vida. Porque se a gente tem medo do coronavírus que pode matar, asfixiar, essa população pode estar literalmente sendo asfixiada cotidianamente. E responsabilidade nossa, responsabilidade do Estado. Assim, sabe? A gente, logo no começo, tinha a questão, né, igual a Paula bem colocou, do isolamento social que acaba diminuindo a oferta de doações. Nós tivemos aí uma aprovação
isso é muito, super, extremamente positivo, mas tudo também de uma luta aí do movimento social, da deputada, por exemplo, Érica Malunguinho, em seu mandato. Então, de poder tensionar e falar, olha, a galera não vai ter 50 centavos, R$ 1. Elas não têm onde manguear 50 centavos, R$ 1. Elas não têm onde fazer um serviço ali de flanelinha para conseguir 50 centavos, R$ 1 e garantir a sua refeição. Então, através disso, desse tensionamento dos movimentos, da luta pelos direitos da população em situação de rua, que hoje em dia basta, né? Basta, mas é só fazer o cadastro no Bom Prato que você consegue essas refeições de uma forma gratuita. Então, acho que são tensionamentos aí que se faz necessário, porque o que é, mas dá para conseguir, vai. Não dá tão assim, não é tão simples assim, né? Então, requer uma atenção, um cuidado aí com a população nesse momento que, se a gente não se ligar, tá morrendo aos poucos, sabe? E nós somos responsáveis por isso também, assim, né? Também. É devastador mesmo. E, enfim, eu fico muito impactada com essa fala, com essa realidade. Como fazer higiene, como ter distanciamento, como ter isolamento, é uma coisa assim que se você sai, se você tem um mínimo de olhar, se você para de olhar para si mesmo e olhar, como é que você falou, amiga? O teste do pescoço, olha para o lado, né? Pensa um pouco. E a gente também passou pela coisa além do Covid, né? Que é essa devastação, a gente vê que nas periferias também o uso de máscara ainda não é tão utilizado. Então, que informação que as pessoas estão tendo, né? Como é que está sendo? Tem que trabalhar, não é todo mundo que tem o privilégio de poder trabalhar de casa, então as pessoas têm que trabalhar, as pessoas em situação de rua completamente vulneráveis. E eu ia falar do frio, né, amiga? Também, a gente passou aí durante esse período, né, que é uma coisa que acontece de forma recorrente, mas, por exemplo, a gente chegar na Casa do Povo e uma das nossas apoiadoras dizer, olha, uma pessoa acabou de morrer de frio essa noite, assim, sabe? De ter que lidar com isso ali. Então, a gente tá nessa correria, Covid, pandemia, e as pessoas morrendo de frio do seu lado, sabe? Super. Isso que você está falando é super importante, porque é isso, né? O Projeto Vida, ele vem numa linha que, se a gente fizer uma apresentação para vocês, vai ficar belíssima, entendeu? Assim, a linha do tempo, mas na realidade, o dia a dia é dinâmica igual a rua é. E a gente está tentando acompanhar, hora sim, hora não, esse dinamismo que a rua é, para quem está e para quem faz uma ação com essa população. Quando você fala, né, é isso, a gente antecipou. A nossa ideia era começar as ações do Projeto Vida no começo de junho, né, Paula? No começo de junho, nós tivemos que antecipar, porque mobilizou muito, e certíssimo, que tem mesmo, que mobilizou muito o pessoal do Bom Retiro, o pessoal da Casa do Povo, que sinalizou a gente, ó, um cara morreu de frio. Sabe, porra, tu sabe que alguém morreu de frio? Né? Então, assim, as coisas vão acontecendo. Quando a gente foi lá na Zona Norte, uma enfermeira maravilhosa, muito boa, ela, por sinal, do consultório na rua, que acaba de chegar lá na Brasilândia, faz um mês apenas que eles estão na Brasilândia, porque até então essa população só era acompanhada pelo SES, que é um serviço de abordagem social, mas não tem é da assistência social, não tem a especificidade de saúde como consultório na rua. E ela falou pra gente, ó, semana passada, que, por sinal, o mesmo senhor que nós atendemos pela primeira vez na Zona Norte foi esse senhor que ela falou, deu o exemplo do caso dele, que ele estava quase a ponto de chegar a óbito por hipotermia. O cara estava, na ocasião, a temperatura dele estava 34 graus. Então, assim, elas tinham lá no carro delas, particulares delas, porque até então não tinha chegado ainda, né, o carro do consultório na rua, elas tinham alguns cobertores, pouquíssimos. Elas enrolaram o cara em 4 cobertores e aí, a partir daí, foi possível elevar um pouco a temperatura dele. Cara, você está falando de alguém em São Paulo, e pode ser qualquer outro lugar, não se trata disso, né, mas você está falando de alguém que, onde se fala que tem tantos serviços direcionados, mas é alguém que vai morrer de frio. É alguém que vai morrer de hipotermia. Né? Então, isso é muito foda também lidar com essas questões que também vai nos atravessando, né? Não é tudo lindo, não é tudo tão belo assim. A gente tem que pensar em cancelar, tem que pensar, não, a gente tem que cancelar uma ação, a gente tem que falar, porra, como é que a gente vai se virar com carro, com voluntários? Porque ao mesmo tempo que a gente está lidando com a população em situação de rua, nós também estamos com nossos corpos no mundo. E aí pessoas, nós, né, equipes de voluntários, que também estão sendo afetados
nas suas dinâmicas de vida, né, também estão sendo afetados pelo Covid. Então, isso também acaba interferindo também um pouco das ações em hora para mais, hora para menos e por aí vai, né? Então, tem várias coisas que vão acontecendo. E até pegando um pouco no gancho dessas várias coisas que vão acontecendo, que eu acho que é importante também falar sobre isso, né? A gente, enfim, vem pensando sobre frio, vem pensando sobre inverno, sobre o coronavírus, vem pensando sobre tudo isso, mas também eu acho que tem uma pauta super importante que é a pauta racial, né, Paula? E que a gente veio conversando sobre isso. Como é que as nossas ações precisam também problematizar essa questão, esses marcadores, gênero, raça, classe, tem que problematizar isso. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na pauta racial, como é que é a gente fazer uma ação no Bom Retiro, por exemplo, e essas boas intenções, né? E é isso, pessoas de boas intenções, e que de fato boas intenções, mas que naquele momento, ou não é naquele momento, é como se relaciona com a vida, não faz uma leitura com criticidade sobre a pauta racial e ao ouvir uma pessoa, um transeunte qualquer, negro, logo já associa com a imagem de que é alguém em situação de rua. E já vai direcionando, tipo, no movimento de direcionar o kit para a pessoa que está na rua, para a pessoa que está ali circulando, como se fosse uma pessoa em situação de rua. E aí, como é que a gente poder pensar e falar assim, porra, a gente precisa falar sobre isso, porque a gente já naturalizou o lugar do negro numa sociedade. Porque talvez se viesse um branco naquele mesmo território ali, no Bom Retiro, será que eu já iria direcionar minha ação partindo do lugar que é uma pessoa em situação de rua? Por que quando é um negro a gente já naturaliza? Né? Então, acho que foi uma das situações que a gente acabou pensando bastante, né, Paula? Assim, quanto que a pauta racial também tem que estar... fazer parte das nossas discussões, né? Eu acho que quando eu, por exemplo, estabeleço o diálogo com um apoiador, que eu só converso pelo celular, e aí no dia da ação, quando a gente vai efetivamente se conhecer cara a cara, a pessoa vira para mim e fala que pensou que eu era uma usuária, quando me viu vindo. Só que a pessoa branca que estava comigo voluntária, ela não falou nada. Ela fala para mim, eu pensei que você fosse uma usuária quando eu te vi vindo. Então, eu acho que é muito louco você lidar com esse racismo cotidiano que atravessa o tempo todo, atravessa as ações, atravessa apoiadores, atravessa voluntários, atravessa todo mundo. Eu dou risada de nervoso, eu acho, assim, sabe? Porque isso é um soco no meu estômago, assim, sabe? Cansa lidar com isso. Mas é isso, se for para... É isso, a gente vai cansar um momento e vai ter vários outros, a gente vai lutar e vai sempre tensionar e problematizar isso, para não naturalização desses corpos, sabe? Então, acho que, enfim, o Projeto Vida tem várias coisas que a gente vem pensando, e não à toa que a nossa ação termina agora, em agosto, né? A nossa próxima etapa é Lapa e Brasilândia. A gente termina agora em agosto, vamos fazer uma avaliação, o que a gente aprendeu, o que dá para melhorar e tudo mais com essa ação, mas que a próxima ação específica a gente pensa é poder pensar a população em situação de rua e a pauta racial. Pensando aí em outubro, novembro, mês da consciência negra, não somente pelo mês da consciência negra, mas pegar um gancho no outro e já poder pensar algumas ações, alguma coisa, não sabemos ainda o que é ainda, né, Paula? Mas pensar algumas coisas direcionadas para a saúde da população negra em situação de rua, né? Então, acho que o Projeto Vida ele não acaba aqui, né? Ele com essa ação, com o frio, com pandemia. Isso só foi um disparador para a gente poder trilhar outras possibilidades com outros parceiros e por aí vai. Agora sim, partindo para um outro ponto, agora já direcionando o fim da nossa conversa, tanto tu quanto Paula, vocês têm experiências acadêmicas, né? Clé foi aluna lá do curso do CAF, né, Direitos Humanos e Lutas Sociais. Tu também tem a experiência de pesquisadora, academia no doutorado, Paula. Como é que vocês enxergam a relação entre a universidade e os movimentos sociais? Assim, o que é que a universidade ela pode contribuir para um movimento social, até no apoio para um projeto como esse, né, o coletivo Projeto Vida, além só de estar fazendo pesquisa e tal? O que é que vocês acreditam que a universidade tem a melhorar nesse sentido, ou como ela pode contribuir? Bom, essa questão para mim é uma questão que ainda me deparo com ela também no meu dia a dia,
né? Eu, por muito tempo, até recentemente, eu tinha um discurso um pouco complicado com relação à minha própria trajetória na academia, né? Então, sou uma pós-doutoranda agora, né? E por muito tempo achei que às vezes não fazia sentido investir tanta energia nisso, quando eu sentia que um artigo que eu publiquei sobre a dificuldade de mulheres lésbicas a acessarem o SUS para fazer uma concepção, o preço exorbitante que elas pagam, ser publicado num artigo internacional em inglês, sabe? Que exige que as pessoas comprem esse artigo. Aí eu ficava pensando, gente, mas esse descolamento, né? Da importância das pesquisas, da importância do conhecimento que é produzido e do quanto isso não acessa a realidade, as pessoas, né? Do quanto isso fica, às vezes, limitado. Então, eu estou nesse processo de, pessoal, de valorizar o que é possível se fazer com a academia. Então, assim, minha mãe, inclusive, foi uma das pessoas que me abriu os olhos. Ela falou, Paulo, uma pesquisa dura para sempre. Se você trabalhar com dados sobre a população em situação de rua, né, com mulheres trans e travestis, com pessoas LGBT, isso tem um valor muito forte na nossa sociedade. Então, a gente pode trabalhar com esse valor também. Né? A gente pode usar nosso papel de pesquisadoras acadêmicas para fazer eventos, para chamar pessoas incríveis, para chamar pessoas da comunidade, pessoas, enfim, para facilitar esse ingresso na universidade. E também a gente tem que ter uma consciência crítica, né? De até que ponto o meu título mais me isola do que de fato me faz fazer diferença, entendeu? Então, assim, é essa dança aí que eu tô fazendo de entender como, enquanto acadêmica, como isso pode estar refletido nos meus atos, enfim, como isso pode estar mais uma coisa ligada à outra. Eu e a Clélia, a gente conversou um pouco sobre essas coisas recentemente, acho que também é importante sua visão aí, amiga. Super. Compartilhei com a gente um pouco. Acho que quando eu entrei na Unifesp, foi extremamente importante eu falar desse lugar, né? Dentro da Unifesp, dentro de uma instituição pública, porque até então, tanto a minha graduação quanto a minha pós em saúde foram instituições particulares. E aí, falando desse lugar dentro da Unifesp, dentro do curso de Direitos Humanos e Lutas Sociais, eu acho de fundamental importância quando a gente pode transitar e quando a gente pode quebrar os muros. E quebrar os muros da instituição, quebrar os muros para que esse saber possa ter abertura para conhecer outros saberes e vice-versa. Então, a minha vivência dentro do curso de Direitos Humanos e Lutas Sociais foi uma vivência, um divisor de águas, assim. Tanto para mim, quanto penso que para a maior parte da turma. Por quê? Qual que é o perfil do ser universal que está dentro da academia numa instituição pública? É homem, cis, branco, classe média. É isso, ponto. Total. Então, acho que quando a gente começa a olhar, eu acho até uma questão de como é que a gente, enquanto mulher, preta, periférica, também psicóloga, também que está no movimento social, como é que eu consigo me ver dentro desse lugar, né? Uma questão aí, vou utilizar esse conceito de humilhação social, como é que eu me autorizo, como é que eu legitimo o meu lugar para falar nesse espaço, e como é que também os professores, o corpo docente também se revisita. Né? Porque se a gente está falando desse ser universal que está dentro das instituições públicas, é de um lado e é do outro. É quem ocupa as cadeiras enquanto aluno e quem ocupa as cadeiras enquanto professor. E aí eu acho que foi um ganho assim, para a Unifesp ter pessoas tão diversas, porque a nossa turma, enquanto primeira turma desse curso de pós-graduação, porra, que potência de turma, assim, modéstia à parte. Era uma turma composta em sua maioria por mulheres, tinha homens trans, mulheres pretas, mães solos. A maior parte das pessoas ali daquela sala eram de regiões extremamente das periferias, que tinha uma luta cotidiana. Se a gente está falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou da Constituição Federal, mas como isso sai do papel? Qual que é o trampo que a gente está fazendo lá no dia a dia, no cotidiano? Então, isso é importante, sabe? Assim, esse saber entre teoria e prática, essa fusão entre esses dois conhecimentos é importante. E aí eu acho que foi um puta trabalho do Edson Teres
e da Joana Barros, maravilhosos enquanto coordenadores do curso, de ter abertura para escuta, de ter possibilidade de diálogo com os alunos, de poder a gente questionar e falar bem assim, olha, esse corpo docente não está muito representando muitas vezes. A gente quer mais pluralidade nesse lugar, né? E da gente ser ouvido, né? Muito. Então, acho que foi um curso extremamente importante e que vai continuar, assim seja, que continue, para poder romper com essas fronteiras, romper com essas paredes, romper com esses muros concretos e invisíveis que existem muitas vezes entre as instituições, entre a universidade pública e o movimento social. Porque eu penso que se nós, enquanto alunos, ganhamos muito, com certeza, para a vida profissional, para o currículo e por aí, para a vida mesmo, entrando na Unifesp enquanto uma puta instituição, mas certamente a Unifesp também ganhou muito com essa pluralidade de alunos. Ganhou muito porque é a partir daí que se rompe com o que já está dado de pesquisa. Porque quando a gente entra na universidade pública a partir das nossas vivências, dos nossos conhecimentos, saberes, a gente vai produzindo outras linhas de pesquisa. Está direcionada a uma outra visão. E aí a gente para de ser somente objeto de estudo e a gente começa a ser protagonista disso. Então, acho que é isso, a gente quebrar paredes e entrando, assim, sabe? Teve muita foi um curso muito potente, assim, em relação ao Edson Telles e à Joana, que foram muito bons, assim, porque não foi um curso fácil. A gente tem que entrar em contato com o confronto, com o conflito, com as diferenças de ideias, de posicionamentos entre alunos e professores, como é que a gente pode somar e se diferenciar nisso tudo. Então, foi um curso extremamente rico, eu acho que tem que continuar assim, sabe? Movimento social e universidade se aproximar cada vez mais. A prática não isolada do saber e por aí vai. Só continuando um pouquinho mais essa conversa, é interessante, muito legal a sua perspectiva também, Claire, porque é isso, né? Eu vim para um doutorado depois de ter desistido da tal da academia, que para mim sempre foi muito dado, né? Eu sempre tive acesso à escola, estudo, então você vai fazendo e é como se fosse, né? Consegue uma bolsa, vai sobrevivendo e tal. Esse território não era um território que eu tive que conquistar, ele foi proporcionado, minha família sempre incentivou, teve condições e tudo mais. Mas aí quando você entra enquanto mulher lésbica para fazer um doutorado sobre lésbicas, alguma coisa muda. E foi dentro da faculdade de saúde pública, onde todas as salas, a maioria tem nome de homem, com quadros de homens, né? E você olha ao redor e todo mundo é branco, esse gênero, né? No máximo tem a questão do LGBT ali. Mas foi lá dentro, numa palestra, que uma mulher se disse o dia que ela descobriu que ela era preta. Ela deu esse relato, né? E aí, esse dia que ela disse, o dia que eu descobri que eu era preta, foi nesse dia que eu descobri que eu era branca. Né? Então, foi esse relato dela que falou, puta, nossa, velho. sabe? Putz, eu sou branca, sabe? E aí, quando você vê isso, você começa a trabalhar com diversas pessoas, diversas realidades. Você olha, quem são as pessoas com quem você fica, com quem são as pessoas com quem você tem amizade, com quem são as pessoas que você se relaciona, que você trabalha, né? E aí, isso começa a mudar, assim, a sua perspectiva, né? Então, hoje me incomoda, né? Eu tenho saído cada vez mais de um lugar. É muito desconfortável se repensar e muito, muito, muito maravilhoso ao mesmo tempo. Mas, assim, virar e olhar que na Santa Casa as pessoas são brancas, cisgêneras. Virar e ir na Faculdade de Saúde Pública, a maioria é branca e cisgênero. Isso começa a ficar muito complicado, entendeu? Uhum. E agora a gente está tendo um movimento, né, Claire, dentro do que você está falando, eu vejo que na Faculdade de Saúde Pública a gente teve a Érica Peçanha, que é uma pesquisadora, uma professora também, que trabalha com literatura da periferia, que fez todo o movimento com os alunos, que tem um coletivo preto agora lá na Faculdade de Saúde Pública, e que fez meses de atividades incríveis, né, e o quanto isso foi rico. Então, assim, o quanto isso muda tudo, né? Super. O quanto sair desse modelo branco, homem, cisgênero, né, que fala pelas mulheres, o que sabe, né, ou mesmo as mulheres brancas que homogeneizam essa categoria, o quanto que mudar isso, se misturar é rico pra gente, sabe? Assim, eu só tenho a agradecer por todo o aprendizado que vocês proporcionaram aqui para mim, que tô tendo a honra de entrevistar vocês, e para o pessoal que tá escutando a gente. Assim, foi muito incrível, assim, vocês são foda, o projeto também. Vocês, muito obrigado mesmo.
E assim, Imagina. como a gente está chegando já no fim, a gente sempre pede para quem a gente convida aqui para dar uma entrevista, para recomendar alguma coisa, assim, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem recomendar. E também, assim, vocês podem fazer a divulgação aí do Coletivo Vida, dos canais de comunicação, de tudo, podem ficar à vontade. E recomendar o que quiser, livro, série, filme, coisas assim, do coração, tá bom? Eu queria recomendar um filme, porque acho que a gente falou tanto no começo sobre essa exploração da miséria e esse lucro em cima da miséria, e eu acho que um filme que, nossa, acho que todo mundo deveria ver isso, assim, sabe? Esse filme. É Quanto Vale o É por Quilo. Acho que é um filme extremamente importante para quem pensa em fazer qualquer ação com população vulnerável, assim, né? Que pega o ontem e o hoje, como as cenas se repetem, e como a gente pode ficar lucrando em cima da pobreza, em cima da miséria. E a nossa crítica em relação a isso. Acho que esse filme, Quanto Vale o É por Quilo, super recomendo. E também tem um texto que eu queria recomendar que eu gosto muito, que é a Humilhação Social, um problema político para a psicologia, que é do José Moura, é um psicólogo social, e eu acho que é super importante quando a gente pensa na desigualdade, quando a gente pensa na pobreza em específico, para além da privação de ter coisas concretas. Eu fico pensando quais são os impactos que a desigualdade proporciona na subjetividade da pessoa. Então, acho que quando a gente consegue olhar para a desigualdade não só como, então se eu der uma comida, se eu der uma roupa, se eu der... Não se trata só disso, a gente está falando de outra coisa. A gente está falando de um campo concreto e subjetivo, dos impactos que a desigualdade causa na vida do sujeito. Então, acho que esse texto do José Moura fala de uma forma tão política, tão poética, tão real, desses impactos que eu acho que vale a pena quando a gente pensar em trabalhar com população em situação de rua em específico também, né? E acho que indico duas páginas do Face ou do Instagram também que é do Observa Pop Rua, que é do coletivo lá de pesquisadores da Universidade de Brasília, porque eles fazem várias matérias, reportagens sobre população em situação de rua em diferentes estados, como é que eles estão lidando na área da saúde, principalmente com a população em situação de rua, quais são as estratégias possíveis, desafios e tudo mais, pensando na realidade de cada território. E eu acho que também acompanhar a página da deputada Érica Malunguinho, extremamente potente, extremamente importante, que vem aí tensionando aí a Câmara para poder pensar em ações mais resolutivas para a população em situação de rua, que é anterior ao Covid, mas que ela vem fomentando cada vez mais, principalmente nesse tempo emergencial, assim, né? A página da Érica Malunguinho eu acho que é uma boa também. Acho que é isso. E você, Paula? Olha, eu fiquei pensando sobre indicações, e aí minha indicação vai para branquitude cisgênera, tá? Então, assim, olha para você, olha para o seu espelho, pense sobre você, pense, assim como eu também estou fazendo nesse processo, repense, se reconheça e o que você pode fazer a partir disso, né? A gente não pode parar nessa culpa, a gente pode fazer muita coisa dentro desse lugar de privilégio. E uma das coisas, a minha recomendação além dessa, é siga o Instagram, assista live, Facebook, pessoas pretas, de mulheres gordas, de travesti, sabe? Eu tenho amigas travestis, assim, maravilhosas, que me fazem querer viver cada dia mais, assim, com relatos, com potências, com poemas. Apoie projetos financeiramente, sabe? Divulgue páginas, ouça, cale um pouco, escute mais vivências diferentes da sua, né? Eu acho que isso é uma fonte de aprendizado muito rica. Então, por exemplo, olha só como a gente tem um lugar de privilégio dentro da academia, quando eu recebo alunas de IC querendo trabalhar nas pesquisas com mulheres trans e travestis. Aí eu posso virar para ela e falar assim, você conhece alguma? Sabe? Você conhece? Sabe? Você já ouviu alguém falar sobre isso? Então, assim, siga pessoas diferentes de você, sabe? Conheça realidades diferentes da sua. Saia da sua bolha. A gente está numa quarentena e a gente tem muita informação relevante, com pessoas muito potentes, né? E aqui, siga o nosso projeto. Siga o Projeto Vida, né? A gente está com o Instagram ali, a gente está super precisando de seguidores. Hoje eu fui lá, temos 150 seguidores, João. Aê! Eu acho que vai dar um boom aí nesses seguidores.
Apoie nossa vaquinha, a gente tem conta para depósito, a gente já entregou 600 kits. Eu ainda estou um pouco noiada com essa coisa de conseguir os 1.000. Não pela questão dos 1.000, mas é isso. A gente se propôs, eu acho que a gente consegue. Então a gente precisa de apoio e divulgação. Divulgue o projeto, siga pessoas incríveis. E é isso, faça a diferença. Aí, pessoal, valeu, muito obrigado mesmo. E para quem está estudando aqui, a gente vai colocar no link essas recomendações, vai deixar na descrição aqui do episódio. Sigam o pessoal do Projeto Vida, vai colocar também o link da vaquinha, para vocês darem aquela força também. E acho que foi isso. Paula, Claire, muito obrigado. Vocês que nos escutaram também, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Gratidão, nós. Obrigada. Vamos que vamos. Valeu. Beijo.